Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Eu, Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje com mais um vídeo sobre Oracle. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda a fortalecer esse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês é muito importante para que esse conteúdo aí chegue a o máximo de pessoas possíveis, beleza? Conto com a força de vocês. Então, como eu falei, a gente vai estar falando sobre o Oracle e hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente habilita o famoso esquema HR, esquema de Human Resources, que é um esquema aí que compõe ali os sample esquemas, os esquemas de amostra do Oracle, e que você pode estar habilitando, né, fazendo como se fosse uma instalação para poder utilizar aí para labs, testes, aulas e tudo mais. Tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos então aqui para a nossa demonstração, tá bom? Nosso vídeo é um vídeo sobre o Oracle Database, certo? Habilitando o esquema HR, o famoso esquema HR. Esquema aí que vocês vão ter muito contato, vão ver muito aí na internet, né? Um esquema bem interessante. Estou aqui com o script da sequência de passos que eu vou estar executando com vocês para habilitar, tá bom? É para ser um vídeo curtinho, porque esse esquema ele é bem simplesinho. Estou aqui conectado na minha máquina virtual, onde eu vou estar fazendo a demonstração, tá? Utilizando aqui para fazer a demonstração. Estou conectado aqui, estou conectado a outra conexão aqui caso eu precise, tá? Estou conectado via SSH na máquina com o MOBA, ok? E já estou conectado com o banco, tá? O banco aqui que é o CDB19C e meus PDBs aqui, tá? Vamos contextualizar então? Vamos aqui falar do ambiente um pouquinho antes de a gente iniciar de fato, tá? Bom, meu ambiente é esse Oracle Linux 8 com SGBD 19C, tá? Ele é um single instance com multitenant, igual eu mostrei aqui, certo? O nome da minha instância é CDB, meu CDB é CDB, para ficar bem intuitivo mesmo. E aqui os meus PDBs, PDB1 e PDB02, tá? Tudo que eu vou estar demonstrando para vocês, pessoal, eu vou estar fazendo no PDB02, ok? Tá? Então, fiquem atentos aí que eu vou estar fazendo tudo no PDB02. Então esse aqui é o nosso ambiente, tá? O ambiente que eu vou estar fazendo aqui toda a demonstração. Beleza? Então vamos lá então, vamos dar início aqui. A gente está falando aqui de como habilitar o esquema HR, tá? O esquema HR que é um esquema bem, vocês vão ver bastante aí, vão ter em pesquisas, até mesmo em problemas ele pode surgir, tá? Até mesmo para quem está querendo fazer algum tipo de demonstração ou teste, é bem interessante para isso. Mas primeiro de tudo, né? O que é esse esquema HR, tá? Eu coloquei aqui uma definição, breve definição sim, né? Os conceitos, as explicações sobre esse esquema HR e tudo mais, tá? Tudo que eu peguei aqui, eu tirei dessas referências, tá? Tudo que eu peguei dessa parte aqui e do restante também, são essas as referências da própria documentação da Oracle, tá? De como instalar e um pouquinho aqui dessa questão do sample esquema, tá bom? Então vamos lá, o que é o esquema HR, né? O que é esse cara, por que ele a gente está falando dele e tudo mais, por que eu estou demonstrando e tudo mais, tá? Então, coloquei aqui as definições. Os sample esquemas podem ser usados para documentação de produtos, material didático, desenvolvimento de software e demonstração de aplicativos, tá? Basicamente para você, caso você queira testar alguma coisa e você precisa de um esquema simplesinho para poder fazer esses testes, tá? HR é isso. E ele está dentro dessa definição aqui de sample esquemas, né? Esquemas de demonstração, digamos assim. Tá? Então ele tem essa função aí. Então os sample esquemas eles fornecem uma plataforma comum para exemplos em cada versão do Oracle Database, tá? Os esquemas esses esquemas de amostra, né? Sample esquema de amostra, são um conjunto de esquemas de banco de dados interligados. A gente vai estar vendo a modelagem dele aqui já, tá? Vou mostrar para vocês. Eles são esses esquemas de amostra, né? Ele não faz parte de nada
da operação do banco de dados, tá? É só como se fosse um usuário, né, um esquema que tem lá dentro do banco de dados com todos os seus objetos que você pode manipular. E tem dados também, vou estar mostrando isso para vocês no final. Bom, os Simple Esquemas do Oracle Database eles são baseados em uma amostra de uma empresa, né, uma amostra de empresa fictícia. Então são dados fictícios e que vende produtos por meio de vários canais. A empresa opera em todo o mundo para atender pedidos de produtos. Ela tem várias divisões e cada uma delas representada por um sample esquema. Então o esquema HR ele está dentro dessa amostra fictícia dessa empresa aqui, ó. Tá? O HR, pessoal, é de Human Resources, ou seja, recursos humanos, é o RH dessa empresa fictícia. Tem vários outros esquemas, tá? Mas o mais famoso é o HR. Tem vários outros esquemas dentro dessa modelagem dessa empresa fictícia, tá? E um deles é o HR, que é o de recursos humanos. Tá? E aí, como eu coloquei aqui, ó, um desses sample esquemas é o esquema HR, que é a divisão de recursos humanos dessa empresa fictícia. Tá? Então, o HR ele compõe esses esquemas de amostra desta empresa fictícia, aí foi feita uma modelagem em cima dessa empresa e uma das partes da modelagem dessa empresa é o recursos humanos, que é o esquema HR. E aqui eu trago para vocês, ó. Esta é a modelagem do esquema HR. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Ele é composto por essas tabelas aqui, ó. Job History, Jobs, Departments, Employees, Locations, Countries e Regions. Tá? Cada um com suas respectivas colunas. Tá? O que está de azul é chave primária. E as setinhas indicam um relacionamento, os relacionamentos dessas empresas. Dessas tabelas. Tá? Então, ó, Jobs tem uma relação de 1 para N com Employees. Employees tem uma relação de 1 para N para Job History. Employees tem uma relação de 1 para N com Departments. Departments tem uma relação de 1 para N com Employees, ou seja, eu posso ter um empregado em vários departamentos e um departamento para vários empregados. A tabela Employees tem uma relação com ela mesma, de 1 para N, ou seja, Manager ID aqui, ó, quer dizer que tem gerente, né, dentro do própria tabela de empregados. Tá? Tabela Locations tem uma relação de 1 para N com departamentos, Countries de 1 para N com Locations e Regions de 1 para N para Countries. Tá, pessoal? Esse aqui é o modelo MER, modelo de entidade de relacionamento desse esquema HR. Tá? Não é o escopo desse vídeo aqui eu falar de modelo de entidade de relacionamento, mas para vocês entenderem aí um pouquinho desse esquema HR, tá? Do que ele é composto, das tabelas que eles são compostos. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabelas. Só nesse esquema, tá? Porque ele é o mais comum e o mais usado aí, tá? Dentro dessa tabela, dessa empresa fictícia que eu mencionei anteriormente. Bom, como eu havia dito, aqui estão as referências, tá? Tanto dessa definição que eu acabei de falar, quanto de tudo que eu vou estar fazendo aqui. Tá? Peguei a definição do Oracle da versão 19, que é a versão que a gente está falando, tá bom? E aí a gente vai fazer agora todo o processo de instalação. Vou estar explicando algumas situações aqui que a gente pode fazer isso. Tá? Então vamos lá. Vamos lá agora de fato fazer a instalação. Tá? Aqui, ó, instalação. Eu posso fazer a instalação de duas formas, pessoal, do esquema HR. A instalação desse esquema com essas tabelas. Eu posso fazer na criação do banco de dados. Tá bom? E posso fazer manualmente depois. Se eu fizer na criação, eu não preciso fazer manualmente, você só vai precisar desbloquear o usuário, que é igual tá aqui. E manualmente você faz todo o processo e ele já libera desbloqueado. Tá? No processo da criação do banco de dados, pessoal, eu tenho até aqui também um outro print, ó, junto com o do HR, ó, que aqui é o print do DBCA, ó, na hora da criação do banco de dados. Ó. Coloquei aqui, tem as setinhas para indicar. Ó. Em uma das partes do wizard, lá da criação, você vai ter a parte onde você fala de memória, sizing, configura memória, size, char set, connection mode, vai ter ó, sample esquemas. A gente está falando de sample esquemas. Aqui ele fala, ó, instalando o sample esquema, configura Human Resources esquema. Ele vai armazenar o HR na TabSpace Sysalx. Aí você marca o checkbox e ele vai instalar junto. Tá? É disso que eu estou falando quando eu falo lá na criação do banco de dados.
Tá isso com a interface, tá isso no modo interativo. Se você tivesse no modo Silent, teria uma opção lá, Sample Schema. Aí você é como se você estivesse marcando esse checkbox aqui, ó. Então, posso fazer isso no ato da criação do banco de dados. Tá? Com o DBCA modo interativo, lá na parte do wizard da configuração da memória tem Sample Schemas, você pega e marca. Se você tivesse no modo Silent, tem uma opção lá, Sample Schema, que você indica a criação. Tá? E se eu fizer dessa forma, pessoal, o que eu tenho que fazer? Aqui eu coloquei, ó. Você vai se conectar com o banco. Se for CDB, você vai alternar para o PDB que está o esquema. Tá? Ah, um detalhe aqui, pessoal, antes de eu falar aqui como é que a gente habilita, tá? Se você estiver criando o banco sem, sem habilitar a arquitetura multitenant, sem criar como CDB, essa opção aqui sempre vai aparecer, de Sample Schema, aqui no DBCA. Tá? Se você estiver criando com a arquitetura multitenant e somente um PDB, essa opção vai aparecer também. Tá? Agora, se você estiver criando o banco de dados com CDB e estiver criando já mais de um PDB, ou seja, 2 ou mais, essa opção ela não aparece. Ela vai sumir. Vocês vão perceber que ela vai sumir. Por quê, pessoal? Porque ele só vai considerar a criação se for só um PDB, porque ele já consegue fazer naquele PDB. Se tiver mais de um, ele não te dá a opção de você escolher quais PDBs, ele só tira a opção. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso manualmente. Você fica restringido a habilitar o esquema HR manualmente depois de já ter criado o banco de dados, que é o que eu vou estar mostrando aqui. Tá? Então fiquem atentos a isso, quando for CDB e quando não for CDB, novamente. Se não é multitenant, não é CDB, a opção vai estar aqui. Se é CDB com apenas um PDB, beleza, ela continua aqui, é a opção do Sample Schema. Se é CDB com 2 ou mais PDBs, ele tira essa aba do wizard aqui, ó. Não vai aparecer Sample Schema. Aí você vai ter que fazer manualmente, que é o que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Beleza? Fiquem atentos a isso, porque é um detalhe importante. Tá, mas eu não apareceu a aba, Felipe. Cara, vai lá, você pôs quantos PDBs aí? Porque em uma das partes aqui do wizard, você indica a criação com CDB e quantos PDBs você quer. Se tiver mais de 2, tiver 2 ou mais, já não aparece. Tá? Fiquem atentos a isso. Beleza, se eu fiz dessa forma que eu mencionei, esse banco de dados aqui, pessoal, eu percebo, ele já é com 2 PDBs, então eu já não teria essa opção lá, igual eu mencionei. Tá? Se for, você criou só com um PDB ou CDB, ou sem multitenant, igual eu mencionei, você vai entrar no banco, se não for CDB, vai validar se existe mesmo o esquema HR e vai alterar a senha dele, igual eu fiz aqui, ó, e desbloquear, porque ele vai vir bloqueado. Tá? E se tiver só um PDB, você alterna para o PDB e faz isso aqui. Tá? Como o meu caso eu não voltei, pessoal, eu vou estar usando o PDB02 porque no PDB01 eu já tenho, inclusive. Ó. Eu estava falando aí que ele, quando tem mais de um PDB, ele não cria, ele não aparece a opção lá, porque eu já fiz aqui no PDB01, manualmente, inclusive. Ele não vem, de fato, e aí agora a gente vai estar fazendo no PDB02. Tá? Ó, só para vocês verem. Se for CDB, pessoal, você vai alternar, igual eu vou fazer aqui, o PDB. Você vai entrar com a SQL Plus Bases DBA, igual eu fiz aqui em cima, certo? Vai alternar para o PDB, vai validar. Ó, aqui eu já tenho o usuário, ele é HR e está open, tá? Mas eu posso executar o comando aqui sem problema nenhum. Para você vai aparecer HR e locked, ou expired locked. Tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai mudar a senha. Aí você põe a senha que você quiser, tá, pessoal? Alter user, o nome do usuário, identify by a senha. A senha que você quiser. Alterei. E aí ele vai estar como um lock, vai estar como locked, você vem e desbloqueia um lock. Aí ele fica o quê? Open. Tá? No meu caso já estava, então ele não vai alterar. Lá. Beleza, pessoal? Novamente, se você tiver marcado a opção aqui, ó, novamente, você tiver marcado a opção, Sample Schema aqui, você vai ter que fazer isso aqui, somente isso aqui. Tá? Ah, e se eu não marquei a opção? Beleza, você vai ativar manualmente, que é o que a gente vai estar fazendo aqui agora. Como é que a gente ativa manualmente? Tem um diretório dentro da instalação do banco, no meu Oracle Home, chamado demo
Schema e Human Resources. Vamos entrar aqui nele, ó. Vou sair. Eu já estou com as variáveis de ambiente configuradas aqui, ó. Tem esse arquivo de variável de ambiente, eu já estou com ele configurados. Então eu vou entrar no meu Oracle Home. Se eu fizer aqui cd Oracle Home apenas, ó. Aquele é meu Oracle Home, tá? Estou no padrão alfa, bonitinho. De vocês pode ser diferente, mas não tem problema nenhum. Deixa vocês o Oracle Home, o cd Daemon, Schema e Human Resources. Ó, tá aqui, ó. Aqui tá todos os esquemas que... todos os esquemas, ó. Todos os scripts que, né, são pertinentes para a criação do esquema HR. Tá? E a gente vai estar rodando um deles para instalar. Navegou até o diretório, pessoal, vou limpar a tela aqui, ó. Navegou até o diretório lá, ó. Aqui é o diretório. A gente vai entrar no banco. SQL plus bases DBA, ok. Se for CDB, se alterna, show PDBs, ó. Eu vou estar fazendo no 02, lembra? 01 eu já tenho, vou estar fazendo no 02. Se for PDB, você alterna, alter session set container, no meu caso PDB 02. Certo? Ah, e se não for PDB, Felipe, você vai estar fazendo dentro como se fosse um CDB, tá? Não tem problema nenhum. Você não vai ter PDB, você vai estar fazendo como se você estivesse dentro do CDB, no seu banco normal. E aí a gente vai chamar, ó, o hrmain.sql, que é esse cara aqui, ó. hrmain.sql. Ele vai pedir algumas informações e pau, instalado o HR. Vamos rodar? Ó, ele vai pedir para pôr a senha. Tá aqui, ó. Specify password do HR. Vou colocar HR, tá? Default table space. Eu até coloquei aqui, ó, depois que você roda, as informações que ele pede. Ó. Default permanente table space. Por quê, pessoal? É a table space que ele vai criar os objetos lá, aqueles objetos da modelagem, aquelas tabelas, tá? Eu vou colocar aqui a users, que é eu sei que aquela tabela, aquela table space que é criada aqui na hora que a gente cria por padrão, tá? Ó, table space temporário, temp, que eu sei também que é a padrão, tá? Log path para essa instalação. Na verdade, todas as saídas que ele colocar aqui, ele vai jogar para um canto, tá? Eu posso colocar em qualquer lugar, tá? Então eu vou colocar /home, /oracle. Aí ele começa a fazer o processo de criação. Olha ele criando as tabelas, inserindo as linhas, criando os índices, fazendo os comentários. Colocando tudo aí em relação ao esquema HR. Ó, finalizou. Prontinho, pessoal. Neste momento, eu estou com o esquema HR habilitado, configurado. Tá? Deixa eu ver. Ó, show PDBs. Show user. Estou com o CIS. Eu vou fazer essa consulta aqui, ó, para a gente validar. Olha lá. HR e Open. O logzinho salvei aqui, ó. Lembra? /oracle. Olha lá, ó. vi hr main.sql. Ele nada mais é do que faz um spool de toda a saída da criação. Aquela tela que saiu na tela lá. E criando tabela, percebam, né? Cria o usuário, faz alguns ajustes, cria tabela, aí insere os dados, ó. Aqui está inserindo os dados. Ó. Ele popula já, pessoal, o esquema, tá? Cria alguns índices, cria alguns comentários e finaliza. O esquema HR, ele cria aquela modelagem e popula com alguns dados, para você ter, de fato, ter dados reais, tá? Isso é bem interessante. Então, pessoal, já tenho aqui, ó, está instalado. Neste ponto aqui, está instalado com sucesso o esquema HR. Ok? Então, né, já pode utilizar o esquema aqui, tá? Novamente, pessoal, você pode, esse aqui eu fiz do jeito manual. Ah, já criei antes. Você faz o que eu fiz, o que eu falei para você fazer aqui antes, ó. Tá bom? Fiquem atentos aí. E vamos validar. Vamos fazer umas consultinhas aqui só para validar, tá bom? Eu vou sair aqui só para fazer na sequência ali certinho, tá? Para validar não preciso estar no diretório mais, tá? Que já instalou. Vou rodar minhas variáveis novamente só para garantir. Vou fazer o SQL plus bases DBA.
ok? No caso de vocês, se não for multitenant, você já parte para a parte de baixo. Tá? Se for multitenant, na verdade não é só parte para a parte de baixo, você vai conectar com HR. Se for CDB, você vai conectar dessa forma aqui, ó. Eu vou ter que colocar aqui, ó. Se não CDB, você só vai conectar com o usuário dessa forma, sem o descritor. Esse descritor aqui, pessoal, eu tenho ele no meu TNS Names aqui, tá bom? Ó, se eu vier aqui na outra aba, cat /01 pp Oracle Product Network Admin TNS, vocês vão ver que eu já tenho aqui, ó, o apontamento do meu descritor, tá aqui no nele, ó. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Ele está apontando o meu PDB02 e eu vou conectar com o PDB02, ok? Porque essa parte que vai validar eu preciso estar dentro do HR, tá bom? É interessante. Eu posso estar dentro do HR ou não, mas recomendo estar dentro. Tá? Se você DB, você faz dessa forma, que é o meu caso. Vou conectar lá com o PDB02, né? Conectado. Se você não for CDB, você vai dar o SQL para o DBA e conectar dessa forma aqui. Beleza, ó, vamos guardar as tabelas. Ó. Dá uma view aqui, ó, User Tables. Por isso que eu falei para conectar com o usuário, tá, pessoal? Porque eu estou fazendo aqui, ó, uma consulta na User Tables, tá? Para ver as tabelas, aquelas tabelas da modelagem. Olha ali. Olha aqui a modelagem. Olha a modelagem aqui, ó. Bom, ficou até um do ladinho do outro. Ó. As tabelas aqui, ó, 7 tabelas. Então ele criou, tá? E aí a gente pode ver os dados, ó. Vou fazer as consultas aqui, não é o scope explicar os dados, tá, pessoal? Se você der uma explorada, você entende rapidamente, tá? Ó, a tabela Regions, os dados que ela tem, basicamente ali os continentes, né? As tabelas de Departments, ó, tem todos os departamentos que ele já imputou. Locations, as localizações dos departamentos, tem os campos aqui, né? Tudo mais. Os jobs que existem na empresa fictícia, né, que a gente mencionou. Job History é a alocação de colaborador com um job, para onde ele foi alocado. Employees, que já são os empregados em si. Ó. E Countries, claro, para mostrar os países. É a região associada, né? No caso lá, os continentes. Então, isso aqui essas consultas é o reflexo daquela modelagem que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, pessoal, está instalado e está operacional, validamos. E aí eu coloquei aqui no fim, tem como desinstalar? Tem duas formas. Você pode fazer pelo script, da mesma forma, muito parecido com a da instalação, né? Ou manualmente, tá? Pelo script, se a gente sair aqui, ó, eu vou entrar novamente aqui, ó, na Human Resource. Tem um script chamado hrdrop.sql. hrdrop.sql. Tá? Eu tenho que logar dentro do PDB, no meu caso, né, do PDB com o esquema HR e rodar esse script. Eu coloquei uma observação. Dessa forma, o esquema HR não é dropado, ele dropa só os objetos. Tá, pessoal? Ele dropa só os objetos. E eu posso fazer manualmente. Manualmente é como, pessoal? É só dropar o esquema. Drop, usa esquemas cascade. Tá? Vamos fazer, só para vocês visualizarem? Eu vou fazer os dois, porque se eu fizer o drop user, ele vai dropar o usuário com as tabelas. Se eu fizer rodar o script, ele vai dropar, mas vai deixar o usuário. Então eu vou fazer os dois, porque aqui ele vai dropar só os objetos do HR e aqui eu dropo o usuário. Se eu fizesse só manualmente, pessoal, já resolveria, sem problema nenhum. Tá? Mas eu vou fazer os dois só para vocês visualizarem. Ó, vou conectar, igual eu fiz aqui, ó, SQL para os bases DBA. Vou conectar no meu PDB02. Eu tenho que estar conectado com o esquema HR, tá, pessoal? Obrigatoriamente para rodar aqui a desinstalação. Tá? Eu vou rodar o drop. Ó, ele sai dropando tudo, todos os objetos que ele criou. Se eu vier aqui, ó, vou sair, eu vou entrar aqui no banco novamente, eu vou utilizar esse comando aqui de baixo, eu vou alternar aqui para o PDB, ó,
PDB02 no meu caso, e vou fazer o select aqui do esquema. Ó, perceba que ele está aqui ainda, apesar de não ter mais objetos. Tá? Apesar de não ter objetos, ele ainda permanece. Vocês viram que eu rodei, né? Rodei esse script. Beleza, dessa forma eu quero dropar o esquema. Beleza, faz o drop user aqui, ó, cascade. Que aí sim ele vai agora matar o esquema de fato, né? Dropar, e ele não vai ter mais, não fizer a consulta. Não tem nenhum esquema com o nome HR. Tem um usuário com o nome HR. Então, pessoal, dropamos também, desinstalamos, tá? Caso você queira. Isso não, essa questão de desinstalar é só uma demonstração, pessoal. O esquema HR não impacta em nada no seu banco de dados, ele está lá ou não, tá? Tanto faz, tanto fez, não chove nem molha. Então, ele estando lá ou não, não tem problema nenhum, tá? Ele é só um esquema de amostra, de demonstração para você testar algumas coisas. Eu uso muito também, né, nos labs, para as explicações e tudo mais, tá? Então, pessoal, a gente viu aí, né, como é que a gente faz todo esse processinho de habilitar o esquema HR, beleza? Então é isso, pessoal, vimos aí, né, todo o passo a passo de como habilitar, até desabilitar também, né, instalar e desinstalar o esquema HR. A gente fez uma demonstração aí rápida do que ele é, do que compõe, até o modelo MER também mostrei, tá? Podem usar aí, ele é bem interessante de você usar, beleza? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, pessoal, ajuda a fortalecer esse conteúdo. O YouTube está me dizendo que 80% da galera aí que assiste não é inscrita. Se inscreve, ajuda a fortalecer o conteúdo, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações. Esse fortalecimento de vocês é muito importante. Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.